A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Fred Zilli. E mais um sábado, juntos, para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. E hoje, um dia que a gente comemora 50 anos da ida do homem à Lua, nada melhor do que falar sobre o progresso da humanidade. Então tem vários assuntos que podemos abordar sobre isso e vamos aprofundar durante o programa. Eu, o Pedro Cardoso e o Paulo Bianchetti. Então daqui a pouco a gente começa a falar mais sobre esse assunto. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por toda a sabedoria e bondade em nos conduzir à perfeição, trazendo a nós somente as provas que suportamos, e sempre com o intuito de que nós possamos evoluir, sempre no caminho do bem. Rogamos a Deus que possa iluminar aqueles que estão em dificuldade, para que eles possam ter entendimento. Que assim seja. Iniciando o programa, bom dia Pedro, bom dia Paulo. Bom, a gente, como eu disse, está comemorando a ida do homem à Lua, e com isso a gente vê que o progresso da humanidade, de uma maneira material, desde aquela época até hoje, o salto que temos foi significativo em questões tecnológicas. Mas no aspecto moral, será que foi igual ou um pouquinho, nem que se fosse pouquinho, porque a gente vê no noticiário muitas coisas ruins, muitas tragédias. Então, como fica, a gente está evoluindo ou não? Então, Paulo, a humanidade está evoluindo moralmente? Bom dia, Fred, bom dia, Pedro, bom dia, querido amigo ouvinte. É uma alegria muito grande, nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar de um tema de tamanha importância, já que todos nós estamos imersos nesse progresso da humanidade que muitas vezes nos apresenta muito contraditório, diante de tantas coisas que a vida tem nos apresentado, tanta conturbação, tanta dificuldade, a gente percebe tantas coisas ruins acontecendo na face do planeta Terra, a gente se coloca em questionamentos profundos se a humanidade está progredindo, se há avanços na humanidade. E, obviamente, nos salta aos olhos, Pedro, quando nós observamos sob o ponto de vista tecnológico, consequentemente, a evolução intelectual do ser humano, vamos dizer que em 200 anos nós demos um salto gigantesco, e o Fred faz referência a esse grande acontecimento que há 50 anos, exatamente no dia 20 de julho, Neil Armstrong pisa a Lua pela primeira vez, a primeira vez que o homem vai à Lua, e no meu modo de ver foi realmente um grande acontecimento, porque há 50 anos, é muito tempo perto da ideia de evolução tecnológica do planeta, foi assim, um grande avanço para a época, de fato. E quando ele pisa a Lua, ele exatamente profere aquela célebre frase, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A humanidade ali estava declarando o advento da evolução tecnológica da humanidade. E ali muitas coisas aconteceram a partir dali. E a gente se põe a se perguntar se hoje nós teríamos condições de viver sem a tecnologia que nós já conquistamos. Basta que a gente fique um dia sem energia elétrica para a gente ver como é que é ruim. E mais, um dia sem água na torneira, e vamos falar assim da nova geração, aí fica um dia sem celular, sem internet, sem Wi-Fi, e aí a gente percebe o quanto nós somos dependentes dessa evolução tecnológica. Mas a grande questão que o Fred traz para a gente aqui é se houve avanço do ponto de vista moral. E, aparentemente, a gente poderia dizer que não.
né? Porque o homem parece que perde todo o senso quando se diz respeito a essa questão. E aí a gente percebe também que há aí uma contradição quando nós percebemos que o homem está sendo arrastado pela evolução. A evolução moral, ela é uma consequência, conforme dizem os espíritos, dessa evolução tecnológica, dessa evolução material. E aí eu acho que é muito importante, quando a gente vai ver aqui na questão 781 de O Livro dos Espíritos, aí Allan Kardec vai perguntar: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E aí, claro, que ele se refere ao progresso moral, porque o homem, na verdade, ele impulsiona o progresso material, o progresso tecnológico. Mas o progresso moral, ele tem o poder de paralisar? E aí os espíritos dizem que não. Ele não tem esse poder, mas, às vezes, o de embaraçá-la. Então o homem cria situações que complicam muitas vezes a situação. Não é verdade? Você quer complementar? Bom dia, Fred. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso querido ouvinte. Eu acho que o Paulo colocou de uma forma assim, muito clara, né, muito transparente e muito didática a questão da evolução. Inclusive embasada aí na questão do Livro dos Espíritos, né, em que o professor Allan Kardec questiona os imortais e eles nos trazem as respostas. Então, acho que em relação a essa questão não haveria complementação, não. Acho que já está bem colocado. Sim, mas o Paulo, né, trouxe que a gente, né, ainda está com essa dificuldade de uma evolução moral propriamente dita, mas acho que a gente vai um pouquinho na contramão e acho que falar um pouquinho da evolução moral, da material por enquanto, né? E a gente vai entrar primeiramente na questão de como isso pode influenciar. O Paulo falou um pouquinho, né, que a gente vai arrastando, e como que a gente então pode utilizar, né, dessa evolução que a gente já tem, e se tem algum aspecto que a gente está sendo arrastado realmente. Você pode aprofundar um pouquinho mais nisso? Sim. Os espíritos nos orientam, né, que, como o Paulo já colocou, a evolução intelectual, ela puxa a evolução moral, mas que os dois tipos de evolução, se a gente pode assim dizer, eles não estão necessariamente no mesmo passo. Então pode acontecer, e o que nós vemos com muita clareza, é que a humanidade alcançou um estágio evolutivo intelectual muito grande. E aí eu faço só um parêntese, né? Por exemplo, eu lembro que há alguns anos atrás, que a gente queria telefonar, a gente ficava na fila do orelhão, né? Na rua. Isso aí, hoje todo mundo tem um celular na mão. Aí você fala isso com uma criança hoje de 10 anos, ela fala: o que é orelhão? Né? Quer dizer, alguém com a orelha grande, né? Porque o que ela faz? Ela tem a ideia que o celular já é uma coisa natural, já faz parte da vida dela. Então, a evolução intelectual ou tecnológica, ela é indiscutível. Agora, a questão moral, nós evoluímos? Sim, nós também evoluímos. Houve uma evolução moral. Tudo bem que ela não chegou a acompanhar ainda a intelectual, mas ela acontece. Aí alguém vai dizer assim: puxa vida, mas a gente olha no noticiário, na televisão, é tanta barbaridade, é tanta crueldade, como é que está evoluindo? Não está evoluindo. Só que as pessoas se esquecem que aquilo ali, primeiro, a mídia mostra o que dá audiência, Ibope, né? Então, o foco no negativo é muito grande, mas existem pessoas trabalhando, existem pessoas fazendo o bem, e muitas pessoas, né? Então, isso não é notícia, mas acontece. Os bons superam os maus, só que os bons são tímidos, por isso que não aparece, né? Então, nós estamos evoluindo, sim. Precisamos evoluir mais? Claro, a evolução é uma lei, né? O progresso é uma lei. Então nós precisamos estar sempre evoluindo. Mas já houve evolução. O que eu gostaria de fazer uma metáfora é a seguinte: quando as pessoas acham, puxa vida, mas está tão confuso, está tão conturbado, nós temos que pensar também que nós estamos num período de transição, em que a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que não é no momento exato, mas é um período de transição. E quando a gente está em transição, as coisas parecem que estão meio fora de ordem. O exemplo clássico é um copo com sujeira no fundo. A sujeira está no fundo, está parada, você acha que está tudo bem. Aí quando você começa a jogar água limpa dentro do copo, a sujeira que estava no fundo levanta.
E aí parece que o copo está todo sujo, mas à medida que a água limpa vai entrando, a sujeira vai saindo. Mas no momento de transição, nós temos a falsa impressão que está tudo errado. Então talvez isso nos ajude a compreender as situações complicadas que nós vivemos no mundo de hoje. E a gente pode também ver, né, como você falou, que a gente tem alguns indícios que a gente está evoluindo, né? A própria insatisfação, em alguns casos, mesmo que seja pelo Facebook, mas de uma grande quantidade de pessoas por algumas questões, sejam sobre a corrupção, sobre a ética no político, mas sobre a ética nas empresas também, né? Questão de poluição, de ser ambientalmente corretos. Tudo isso indica pelo menos uma intenção, né, de se cobrar algumas questões mais positivas, né, de retorno. E você começou a falar um pouco sobre a nossa evolução, né, sobre esse período de transição. Eu gostaria de perguntar, né, para vocês se Deus coloca algum tempo, ou se a gente tem que ter em alguma data, ou se a gente tem que ter algum período para evoluir. Deus a gente nos subordina algum tempo para evoluir? A gente tem que evoluir em algum tempo, ou isso é por nossa conta? Então, Deus coloca tempo, vamos dizer assim, se a gente pode usar a ideia de tempo para referência nossa, porque o que é o tempo para Deus, né? Já que nós temos que incluir a ideia de eternidade, né? Aí agora, quando se refere a nós precisamos ter uma referência. Então nós temos que ter um tempo, Agora, ele não viola nosso livre-arbítrio. Se eu disser assim, eu não quero evoluir, não é uma prerrogativa. Deus não me deu essa alternativa. Agora, eu posso ficar de braços cruzados 1 milhão de anos? Posso, porque o que é 1 milhão de anos para Deus? É 1 segundo, né? Na nossa referência aqui, se a gente pudesse usar como comparação. Então, Deus estabelece as suas leis, e a lei do progresso ninguém trava, ninguém obsta. Se você ficar na frente, imaginemos a lei do progresso como um rolo compressor. Então ele vai passar por cima de você, ele vai te arrastar, né? Agora, eu sou rebelde e não quero. Então Deus vai, vamos dizer assim, me reservar algumas outras possibilidades, e aí, queira ou não, eu vou. Já viu a criança rebelde falar, não quero ir à escola? Fala, você vai sim. Nem que seja amarrado, mas você vai. Então é como se Deus fizesse com ele. Fala, não, você vai evoluir sim, nem que seja amarrado. E aí a gente vê muitas vezes nós amarrados, né? Por isso existe a lei da reencarnação, que nos dá muitas vezes muitas oportunidades do aprendizado, e muitas vezes de forma compulsória. Não é uma questão de querer. Eu me recordo uma vez uma pessoa me dizendo assim, mas e se eu não quiser reencarnar? E se eu falar que eu não quero, eu não estou afim? Deus não me deixa o livre-arbítrio? Ele falou, sim, ele vai te proporcionar o livre-arbítrio, mas se ele perceber que esse seu livre-arbítrio está te prejudicando, ele vai te confiscar o seu livre-arbítrio por um determinado momento, até que você tenha condições de usá-lo. E aí, quando ele vai te dar um entorpecentezinho, né? Brinquei com ela. Quando você se der conta, você já está com 6 aninhos lá no meio da favela da Rocinha. Ainda brinquei com ela, ela ficou assustada, mas tem que ser no meio da favela da Rocinha. Eu falei, se você ficar rebelde, provavelmente, não que nascer no meio da favela da Rocinha seja um problema, não. Eu digo que eu usei isso como referência só para ela perceber que muitas vezes não depende da nossa vontade, e sim da nossa necessidade, né? Aí, quando eu quero até passar, agora eu vou fazer o papel aqui de entrevistador, eu quero passar a palavra para o Pedro, e já perguntando para ele, quando nós estávamos falando de entraves, de obstáculos, se o homem cria obstáculos a esse progresso, e a gente já definiu aqui que progresso material não há problema, né? Nós estamos muito bem na fita, mas a questão do progresso moral, qual é o maior obstáculo a esse progresso? Essa pergunta é excelente, adoro essa pergunta, porque se a gente conhece o obstáculo, a gente pode conhecer como superar o obstáculo. E os imortais nos orientam, no Livro dos Espíritos, que as 2 maiores chagas da humanidade são exatamente o orgulho e o egoísmo. E se a gente for analisar, o professor Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o pior dos vícios. E eles respondem assim para o professor Allan Kardec, já o dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Vós combatereis os vícios inutilmente quando não houveres atacado o mal pela raiz e quando não houveres atacado a causa. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. E aí, para falar de orgulho e egoísmo, eu queria pedir licença para trazer uma lição
né, uma lição de geografia, né, lá do Oriente, que é a lição do Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe a água do Rio Jordão e não entrega a ninguém. E por outro lado, o Mar da Galileia, ele recebe a água do Rio Jordão ao norte e devolve a água ao Rio Jordão ao sul. Então o Mar da Galileia, ele sabe receber e sabe dar. É o mar vivo, é o mar cheio de vida, é o mar, né, pulsante. E o Mar Morto é desolador, como o próprio nome já diz. Você quer dizer que aquele que recebe e não doa, ele morre, entre aspas, né? Fica morto. Né? E aquele que recebe e distribui, oferece vida. Exatamente. E aí a gente pode ilustrar as duas situações. Aquele que só recebe o Mar Morto, como você já bem colocou, nós vemos aí o egoísmo, que é a primeira chaga da humanidade. Ele só quer para si, ele só sabe receber, não sabe dar. Então nós temos aí ilustrado o egoísmo. Mas aquele que também só sabe dar, num primeiro momento a gente poderia pensar, nossa, esse é o cara, né? Mas no nosso atual estágio de evolução, nós precisamos saber dar e precisamos saber receber. Porque aquele que só quer dar, ele é orgulhoso. Ele não reconhece que ele precisa do outro, ele se acha autossuficiente. E aí nós temos a ilustração do orgulho. Então eu acho que essa lição é significativa porque ela coloca para nós as duas chagas da humanidade. O orgulho, né, ilustrado naquele que só quer dar, não acha que não precisa de ninguém, e o egoísmo, ilustrado naquele que só quer receber. E que são as duas chagas da humanidade, são os dois maiores entraves, justamente a pergunta do Paulo, a questão da nossa evolução. Muito bem, a gente tem que seguir o equilíbrio, né? O caminho do meio. O Fred também tá doido para falar, porque o Fred tem muito conteúdo, né? Eu tava até brincando aqui, o Fred tem cara de menino, mas ele tem uma experiência de espírito já tarimbado, né? Mas só para complementar, Fred, é porque você nos fez a pergunta em relação à questão de datas. Então nós somos realmente muito presos a datas, e até os espíritos superiores, muitas vezes, embora eles evitem isso muito, mas algumas vezes eles se referem a algumas datas exatamente para nos dar referência. E você pode ver, olha só, uma coisa interessante. Hoje, 20 de julho, nós estamos comemorando a chegada, aos 50 anos da chegada do homem à Lua. Por coincidência, entre aspas, já que a gente não... O Pedro trouxe a informação para a gente que eu não me lembrava a respeito de Santos Dumont, ou seja, foi o pioneiro da questão da aviação, né, do progresso da exploração espacial, teve início em Santos Dumont, e hoje se comemora então o nascimento de Santos Dumont. E por outra vez, você depois vai entrar no assunto, que é uma coisa muito falada na mídia, e aí se põe a se questionar, mas a gente tem que falar a respeito disso, será que isso não é polêmico? A tal data limite de Chico Xavier, né? Então a gente precisa de conversar a respeito desses assuntos, precisamos, e lá existe uma data, a data limite, e essa data acho que é o dia de hoje. Nós temos que esperar até o final, até a meia-noite, na proposta da data limite, se eu não estou enganado, se o Kim Jong-un vai apertar o botão da guerra nuclear, ou se o Trump vai ficar louco até meia-noite e vai apertar também. Ou seja, nessa proposta, nessa referência, fazendo referência à possibilidade de guerra nuclear, se nós passarmos do dia de hoje depois da meia-noite, nós estamos salvos. Né? Depois nós vamos explorar isso um pouquinho melhor. Mas veja que existem referências a datas e que a gente precisa passar pelo filtro da razão e do bom senso, né? Para que a gente possa ter norte de entendimento em relação a isso aí. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de datas. Só para complementar, Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873. Então as datas vão coincidindo, né? Mas antes de entrar na data limite, que vai ser no próximo bloco, eu gostaria de fechar, né? A gente juntar algumas questões, né? O Pedro falou sobre o nosso período de transição e você falou sobre esse rolo do progresso, né? Então, se a gente não progredir por nossa vontade, a evolução vai ultrapassar a gente, vamos dizer assim. Acho que a gente pode dividir em duas partes, né? A evolução do globo, da Terra, e a evolução de nós individualmente. Né? A Terra está em transição, então a Terra vai evoluir. Não é? Ela vai passar por uma mudança energética e inevitavelmente ela vai evoluir. O período e quanto tempo isso vai gastar a gente não sabe, mas que ela já está evoluindo. E nós individualmente
vamos evoluir junto com ela ou não. Então eu gostaria de explorar um pouco esse aspecto, né? Se a gente evoluir junto com a Terra, o que a gente vai colher de bom? E se a gente não evoluir, a gente vai ser deletado? O que vai acontecer com a gente? É interessante, né? Que a Terra está em evolução como planeta, como você já colocou, é um fato. E que nós estamos em evolução também é um fato. Agora o Paulo já disse muito bem. Se nós resolvemos parar, cruzar os braços, falar, eu não quero evoluir, né? Eu posso, por um período de tempo, permanecer estacionado. Isso aí é possível, é completamente possível, né? Mas o fato de eu permanecer parado não quer dizer que a Terra permanecerá parada. A Terra, como planeta, continua a sua marcha evolutiva. Então, se por uma opção de livre-arbítrio temporária eu quiser ficar estacionado, a Terra vai evoluir, vamos dizer assim, o trem vai passar e eu vou perder o trem. Isso é uma questão óbvia. O trem não vai deixar de seguir porque eu não quero embarcar nele, vamos colocar assim metaforicamente falando. O trem vai seguir e eu vou ficar naquela estação e vou ter que pegar outro trem, que não vai ser o trem da Terra, porque a Terra já foi, né? Uhum. Então acho que essa metáfora do trem ilustra essa questão da evolução. E é muito feliz a sua metáfora aí. Eu acho que isso é muito claro dentro da doutrina espírita, porque a nossa referência, nós, humanidade, a grande maioria das pessoas, é planeta Terra. Nosso mundinho é esse daqui, só que nós somos muito medíocres, embora o planeta Terra seja grandioso, mas se a gente pensar em planeta Terra, nós somos muito medíocres, porque ele é um cisquinho de areia na imensidade, e já Jesus deixou muito claro, na casa de meu pai existem muitas moradas. E de quem são essas moradas? Nossa, né? Nossa, nós temos a possibilidade de explorar, nós já viemos de outros mundos e iremos para outros mundos. Agora, eu não acompanho a evolução do planeta Terra, então eu vou ser convidado a me retirar, porque eu estou entravando aquilo que está na lei do progresso, está estabelecido pelas leis cósmicas. Aí o Paulo é um entrave, então peraí, a gente retira. Espiritualidade vive fazendo isso, né? Vive, o sujeito está travando a vida, o progresso dele próprio e dos outros, então vamos colocá-lo. É a mesma coisa que você falar assim, a escola está bem, os alunos estão aplicados. Aí tem aquele aluno que é o capetinha lá da turma, então ele cria problema para todo mundo. O que ele tem que ser feito? Tem que ser feito com ele? Ele tem que ser retirado, levado para uma escola apropriada, que tem outra didática, que tem outros modos de lidar com aquilo. E aí, por isso é que existem mundos inferiores para colocar espíritos rebeldes como Paulo. Então, essa questão de fechar, porque é justamente isso, né? A gente nunca vai parar de progredir, independente do globo que sejamos, né? E eles também não vão parar de progredir. E para aqueles que ficam, né, que vão ficar na Terra em evolução, vão colher os louros dessa evolução, né? Vai ter um planeta mais harmonioso, onde o bem, né, supera o mal, mas essa é uma parte de observar bem, né? O bem supera o mal. Não quer dizer que o mal será extinto, né? E só vai ter uma predominância do bem. E isso a gente vai observando e a gente vai entrar no próximo bloco sobre a data limite. E não sobre a data em si, mas sobre essas previsões que supostamente a gente vai discutir, feitas por Chico, que bate muito bem sobre o que a gente acabou de falar. Então por isso que foi bom fechar essa questão, porque a gente vai aprofundar sobre essa previsão, sobre a data limite, o que é que ela traz, né, de concreto, e a gente vai analisar certas semelhanças com algumas ressalvas. Antes de fechar a questão, só para que depois nós não vamos voltar mais a esse assunto, e eu me preparei uma intervenção aqui e não poderia deixar de fazê-la. Como a gente falou de lei de progresso, aí existe um capítulo que antecede a lei de progresso, até para dar sentido, quando lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da terceira parte, as leis morais, Allan Kardec vai tratar da lei de destruição. Então, olha só, é lei da natureza a destruição, porque a gente estava falando de progresso, então parece que é contraditório, né? Por isso é que Kardec colocou primeiro, didaticamente. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então, quando a gente percebe que está tudo destruído, o caos, a desordem, na verdade isso está no processo de renovação. Onde a gente vê
destruição, na verdade, é a reconstrução. Né? Na formação dos mundos, os cacos vamos dizer assim, do término, né? do final de um aglomerado de mundos é que se componha o início de outros. Né? E aí não é diferente na evolução do planeta Terra sob o ponto de vista material e do ponto de vista moral também. Quando nós temos derrocadas na vida moral, quando nós derrapamos, mais adiante a gente junta os cacos sob o ponto de vista moral e reconstruímos um novo valor. E aí vamos avançando do ponto de vista moral. E aí, Fred, só para encerrar, questão 742 do Livro dos Espíritos pergunta a Allan Kardec o que impele o homem à guerra. Essa questão é muito conhecida porque ela realmente nos convida a pensar, conforme os Espíritos respondem, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E o transbordamento das paixões. Você falou muito do transbordar, né? O copo cheio de impurezas, ele tem que transbordar para ele poder purificar essa água, né? Fazer a limpeza interna. Quando eles falam dessa predominância da natureza animal, é porque nós estagiamos muito tempo, não é verdade, Fred? Nessa condição animal, e aí o que predomina muitas vezes em nós é isto. Nós ficamos milhões e milhões e milhões de anos no processo da evolução nos reinos inferiores da natureza. Aí a gente chega agora, recém-chegados na condição de humanidade, aí a gente já quer ser o bambambam, ou nós precisamos nos reestruturarmos primeiro? Então veja que o progresso é muito interessante nesse aspecto. E aí, pergunta aos espíritos, com que fim, olha que pergunta inteligente de Kardec, e ela cria para a gente talvez até um embaraço. Com que fim objetivou Deus, a providência divina, tornando necessária a guerra? A pergunta nos diz, é necessária então a guerra? Conforme Jesus disse lá no seu evangelho, é necessário o escândalo. Porém, ai daquele que promova o escândalo, ai daquele que promova a guerra. Mas existe um aproveitamento disso daí. E aí a resposta dos Espíritos, acho que é a segunda menor resposta que tem no Livro dos Espíritos, se eu não me engano. A liberdade e o progresso. Ou seja, quando acontece a guerra, e aí eu não estou aqui, obviamente, justificando que então a guerra tem que acontecer. Mas já que ela vai acontecer, dizem então os Espíritos, já que vai acontecer, com isso obtém-se a liberdade e o progresso. E a gente vê que a humanidade avança muito quando esses acontecimentos acontecem. Ele serve para uma prova coletiva e materialmente não tem nem que se falar da evolução que houve com as guerras, né, de tecnologia e tudo, mas moralmente após, né, as guerras houve uma compreensão do que foi feito de forma errada e hoje, pelo menos a princípio, né, parece que aprendemos com isso, principalmente com a Segunda Guerra, né, que é mais marcada pela discriminação, que aprendemos com esse efeito da discriminação de uma forma tão exacerbada como foi na Segunda Guerra. Bom, a gente fechou, né, o bloco anterior falando sobre a evolução, né, o progresso e tudo mais que isso acarreta. E tem circulado no movimento espírita, principalmente, né, uma data limite atribuída a Chico Xavier. E eu gostaria de aprofundar mais sobre isso para a gente, né, tirar algumas mistificações que foram feitas em cima disso. Paulo, você quer falar como surgiu e como foi elaborado? Na verdade, eu assisti o vídeo já há algum tempo, há bem tempo, e eu não o revi novamente. Então tem poucas informações, mas a gente sabe que naquela ocasião da chegada do homem à Lua, estava no auge aquele programa Pinga Fogo, da qual Chico Xavier participou inúmeras vezes, e obviamente ele foi questionado sobre a questão de progresso da humanidade e tal, e ele faz referência realmente, ou seja, que caminho que a humanidade está escolhendo, né? Com o advento da tecnologia e a possibilidade de manipulação a ponto de nós construirmos armas de destruição em massa, e aí a gente sabe do que o homem é capaz, existe sem dúvida nenhuma dos espíritos um alerta, né, para que a gente possa tomar muito cuidado com o nosso uso do livre-arbítrio. Agora, o que eu me coloco a questionar é que será que isso está no nosso comando ou no comando de Deus? Ou seja, será que
não existe a prerrogativa, falou assim, não, vou deixar na mão deles, porque se eles resolverem se destruir, problema deles. É a mesma coisa você disser, Pedro, para os seus filhos, falar, vocês se duelam aí, problema de vocês. Se vocês se matarem, não tem nada a ver com isso. Não, Deus não deixa nas nossas mãos, porque Ele sabe da lenhada que a gente pode fazer em relação a isso tudo. Então, nos permite o livre-arbítrio até certo ponto, mas mantém as rédeas na mão. Mas e se acontecer, conforme nós falamos aí antes, se acontecer uma guerra nuclear e vier... Isso tem um contexto. Lembra que nós falamos da necessidade da guerra, progresso? Ou seja, Deus vai convocar os seus prepostos para juntar os cacos e desses cacos remontar o quebra-cabeça, né? E fazer que então vai acabar? Não. O Espiritismo não tem essa proposta de profetizar do aspecto, os sinais dos tempos, o final dos tempos. Né? Nós vamos ver grandes acontecimentos catastróficos, eles sempre existiram. E vão continuar existindo porque o planeta Terra também está evoluindo do ponto de vista geológico. A geofísica do planeta Terra permite que ele faça ajustes, então é natural que a acomodação do subsolo gera terremoto, gera maremoto, tsunami e tal, e aí acontecem desencarnações em massa. Isso é o sinal dos tempos. Do ponto de vista material, sim, o planeta está se ajustando. E quando nós inaugurarmos um novo tempo, isso vai criar uma estabilidade. Nós estamos numa época vivendo muito frio, daqui a pouco entra o calor, a gente sente muito calor. Nós vamos ver, por exemplo, um mosquitinho que arrasa, causando muitas doenças, né? Por exemplo, o ebola agora na África de novo. O que acontece? Isso são elementos que vai fazendo com que a humanidade repense os seus valores e modifique a sua conduta, e progrida, e evolua, e desenvolva a tecnologia e coloque o elemento do sentimento de humanidade nisso daí. E aí a gente vai construindo. Daqui a pouco não terá mais mosquito, como diz as pessoas brincam, o mosquito Zika não estará mais aí causando essa tragédia toda, né? Ou seja, nós inauguraremos um novo tempo. O Espiritismo fala a respeito disso, eu vou deixar para o Pedro falar um pouco, que é a respeito da nova geração. Mas, antes da nova geração, essa questão do data limite, você está mais inteirado, por favor. Então, é interessante nós colocarmos que essa palavra, essa expressão, né, data limite, ela não foi colocada por Chico Xavier. Se nós ouvirmos o programa Pinga Fogo, que está disponível na internet, a gente acha com uma certa facilidade, nós vamos verificar que Chico não usou essa expressão, data limite. Essa expressão foi cunhada a posteriori. E aí nós não vamos nomear, né? Enfim, e nem julgar. Mas ela foi criada a posteriori. Chico não disse ele próprio sobre a data limite de uma forma assim tão estanque como vem sendo divulgado, né? Por questão até de hoje ser teoricamente a data limite, o dia D, né? Então não há essa. A doutrina nos coloca que as coisas não são. Tudo é um processo. E aí eu vou pedir licença ao Paulo para usar o que ele comumente usa, né? Até que ponto deixa de ser dia e começa a ser noite? Até que ponto termina a noite e começa o dia? Não é no momento exato, né? Há uma transição, vai escurecendo, depois vai anoitecendo, tudo é um processo. A natureza nos ensina isso. A natureza, ela não dá saltos, ela é progressiva. Então essa questão da data limite há de ser compreendida como um período, né? Um processo que não vai ocorrer exatamente hoje às 24 à meia-noite. Então não vai acontecer, né? Como não aconteceu na virada do século, no ano 2000, como não aconteceu em 2012, né? Como não vai acontecer em 2019, que é hoje, e vamos seguir o barco, vamos tocar a vida. Então quem está esperando hoje à noite, nós temos a notícia para dar que infelizmente não vai acontecer. E é porque essa previsão, né, traz dois aspectos, e traz o aspecto, né, negativo, que o Paulo falou anteriormente, e traz o aspecto positivo, de se a gente passar por essa fase, a evolução que se dará a partir disso será extraordinária, que a gente não tem condições de perceber, seja em curas de doenças, seja em progresso intelectual mesmo, material,
de acesso a novos planetas, novas formas de vida. Só que isso é possível e vai acontecer? Sim. Só que não vai ser amanhã, né? Então, não vai ser amanhã, a gente vai acordar, né? 8 horas da manhã, vai ler o noticiário, foi descoberta a cura do câncer, da AIDS, tem aeronaves sobrevoando as capitais. Não, isso pode acontecer, a gente não tem como prever, mas isso é uma coisa futura, né? Que vai evoluindo conforme a nossa evolução normal, não há saltos, né? Deus vai nos permitindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando méritos para evoluir, né? A gente não vai ter todo mundo bonzinho amanhã. Não, a gente vai evoluindo. Nós vamos nos tornando bonzinhos e o planeta como um todo vai evoluindo. Não há um salto. Se você me permite, Fred, já está acontecendo, já começou, né? Esse processo já começou, né? Se você me permite. Interessante, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, nós vamos lembrar de reuniões que aconteciam no mundo espiritual e algumas delas lideradas por Ismael, fazendo referência ao futuro ao Brasil como pátria do mundo, né, como coração do mundo. E ele se refere a um período, e aí a gente não consegue, a gente tem que tirar a mística disso para que a gente possa entender, mas fazendo referência àquilo que nós falamos de datas, que a gente precisa ter referência de datas. Então há uma referência em relação ao ano, o momento em que o Espiritismo é revelado, 1857. Então ele se refere aos 100 anos iniciais que prepararão os 100 anos posteriores. Então, o que seria esses 100 anos? Segundo alguns pesquisadores, inclusive Divaldo faz referência a isto, o Haroldo Dutra também faz referência a isso em algumas exposições. De 1857 a 1957, nós temos um período de 100 anos, que, na verdade, criou-se uma estabilidade vamos dizer assim, do Espiritismo criar bases, né, e se fortalecer. E de 1957 ao ano de 2057, os 100 anos posteriores. Ou seja, seria esse período, me entendam, por favor, reformista, né, no sentido de intensificar essa transformação que todos nós almejamos, que todos nós desejamos. Então, quando nós vimos Emmanuel falar dessa data, quem quiser conferir está lá no livro Pinga Fogo, Plantão de Respostas, são 2 livros. O primeiro, Emmanuel se refere ao ano de 2057. Em 2057, no dia 1º de janeiro, pronto, o planeta Terra está reformado? Não, porque o Pedro já roubou a minha ideia aqui, já falando do dia à noite. Ou seja, nós já estamos saindo da noite, vamos usar noite e dia, que fica melhor, nós estamos já saindo das trevas para entrar na luz. Então esse 2057 de referência já está acontecendo. E depois ele vai se arrastar ao longo posterior a 2057. Ou seja, até amanhecer e a alvorada se estabelecer de fato, vai um bom tempo, mas nós já estamos vivendo esse momento. Sim. Eu gostaria de voltar só um pouquinho mais sobre a parte da destruição, só para fechar o tema. Porque eu acho que a gente se concentra muito na nossa ideia do que a gente é atualmente, né? A gente é um espírito encarnado, tem esse corpinho e a sociedade como é. E a gente esquece da magnitude do todo, né? A gente tem que entender que somos espíritos imortais, que a nossa evolução sempre acontece, independente do estado em que estejamos. Eu acho que isso que a gente tem que frisar, por quê? A Terra vai ser destruída. Pode destruir, à vontade. Né? A Terra pode explodir. O essencial não será. O essencial não será. Nós não seremos destruídos e continuaremos evoluindo, seja em outro planeta, seja de outra forma. Então a gente tem que perder esse grude com a Terra e com a gente encarnado e entender que a gente é muito mais do que isso. Somos espíritos. Somos espíritos. E permita-me, como gosto de falar, né? Porque me veio à cabeça aqui o sermão profético de Jesus. Jesus faz referência a esses tempos e ele nos alerta para tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis, e a coisa vai apertar um pouco mais, né? Vai ser mais arrochado, porque lembra que nós estávamos falando aqui a respeito da questão da destruição? É preciso que se destrua para se renovar? Então isso vai acontecer muita coisa
entre aspas, ruim ainda, para que a noite ainda existe e ela ainda é fria, para que surja o sol no horizonte, muita coisa ainda vai acontecer, né? E aí no sermão profético, Jesus, quando ele sai do templo, porque o sermão profético começa no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus, os apóstolos todos empolgados, né, mostrando para ele o templo, né, tudo bonito, olha que o templo de Salomão, olha que beleza, que maravilha, e Jesus olha ela e fala, não ficará pedra sobre pedra, ou seja, a gente ia falar assim, mas eu sou o sujeito pessimista, hein? Ou seja, ele estava tendo a visão de que, claro que simbolicamente, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, nós teremos que nos desmoronarmos, nos desconstruirmos do ponto de vista daquilo que o Pedro colocou, orgulho e egoísmo, para que desponte, para que seja reconstruído em nós esse alvorecer, né? Essa nova etapa do ponto de vista espiritual. E aí Jesus depois, mais adiante, vai falar assim, ai das grávidas que amamentarem nesses dias. Ou seja, porque muitos espíritos, eu sempre falei isso, estudando, obviamente, a gente vai estudando e vai apresentando. Se a gente perceber que na psicosfera do planeta Terra, ou seja, nas regiões de trevas do planeta Terra, haviam muitos espíritos rebeldes. Esses espíritos não foram retirados, eles foram mandados para o planeta Terra, que é a escola. Então muitos estão aí, e muitos ainda estão vindo. Mas, em contrapartida, muitos professores, muitos espíritos elevados estão chegando juntos, né? Estão também nessa colaboração de mudança do planeta Terra. Bom, e gostaria de aproveitar essa introdução e perguntar para o Pedro, né? Como é que nessa evolução pode ser auxiliado justamente com esses espíritos que estão vindo nessa nova geração que o Paulo também falou anteriormente? Então, esses espíritos de escola, esses espíritos de uma evolução maior, eles já estão encarnando entre nós. Então nós já vemos, né, que espíritos evoluídos vêm justamente encarnar entre nós para alavancar o progresso, para nos apontar o caminho. E nós já podemos identificar alguns deles que já passaram conosco aqui, né? Então, quer dizer, isso está acontecendo de uma forma mais marcante agora, mas nós nunca tivemos sem a presença desses espíritos. Então a gente pode colocar até no nosso país aqui, né? Por exemplo, Chico Xavier foi um marco, Irmã Dulce foi outro marco, para a gente não ficar só citando referências espíritas, né? Mas nós temos vários. Eurípides Barçanufo, enfim, nós temos vários espíritos que já vieram e mostraram o caminho. E a partir de agora, em tempos de transição, outros estão vindo para nos apontar o caminho, para alavancar o nosso progresso. Muito bem. Eu gostaria de colocar mais uma pergunta aí, já sobre vinda de espíritos. E eu só queria agradecer a todos os ouvintes e informar que algumas perguntas que não são muito relacionadas ao tema, a gente vai deixar para o próximo Pinga Fogo, que a gente responde a todas essas. Mas tem uma pergunta que tem a ver um pouco com o tema, tem a ver com predições, tem a ver com a vinda de novos espíritos e espíritos evoluídos. Aparecida de Correia de Almeida pergunta: é verdade que Jesus vai descer à Terra novamente? Jesus já desceu à Terra, né, há 2000 anos, e quando ele desceu à Terra, ele nunca se apartou, na verdade, né? Então não tem como ele vir se ele já está aqui, né? Ele só está esperando ser desvelado no coração humano, e isso é um processo individual, né? Jesus vai chegar para mim? Eu estou trabalhando para que ele chegue logo dentro para mim. O Pedro para o Pedro, o Fred para o Fred, e você, Aparecida, para você também. Ou seja, é um processo individual. Nós não podemos ter a infantilidade, se me permitem dizer, já com escusas, de que Jesus vai chegar numa carruagem de fogo rasgando a nossa atmosfera. Não, é um elemento espiritual, é um acontecimento espiritual. E aí aqui eu quero fazer referência, aproveitando essa questão, no livro Obras Póstumas. Um espírito, ele fala sobre a regeneração da humanidade, são escritos que Allan Kardec mantinha no seu arquivo e que foram publicados após a sua morte. E aí o espírito diz assim: não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. Ou seja, esse mundo de imoralidade, se assim pudermos dizer, é o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, que se esboroa. Cada dia que se lhe despedaça, se lhe destaca um pedaço.
tudo se concluirá com a geração que se vai e a geração nova que chega, né? E que lhe sucederá a elevação de novo edifício, que as consequências consolidarão e implementarão. Aí eu queria ler só uma coisa aqui muito interessante, Pedro, se me permite. O tempo já acabou, né? Mas, lá. A maior parte, infelizmente, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira, e essa resistência marcará o fim do reinado desses infelizes por lutas tremendas. No desvairamento correrão para uma perda, provocação e destruição, que produzirá uma multidão de flagelos e calamidades, danado, de sorte que, sem o quererem, aparecerão o advento da nova era, e como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita, até entre as crianças. Ou seja, eles estão... Veja que em 1860 e poucos, os espíritos já fazendo referência a esses acontecimentos, né? Depressão, suicídio, ou seja, marcando essa complicação toda aí, mas despontando essa possibilidade de novos tempos, novos dias. Bom, como o Paulo falou, nosso tempo acabou, a gente está até passando um pouquinho. Bom, então gostaria de agradecer ao Pedro, ao Paulo por estar aqui passando essa mensagem. Gostaria de fazer uma mensagem final, um encerramento? Eu vou pedir, porque eu já falei demais, já li demais. Então o Pedro, tá, para ver? Tá ruim? Então eu vou passar para o Fred, que tem uma mensagem aqui, e aí fica como, não precisa ler ela toda não, mas só para a gente ter uma ideia, chama-se No Futuro, do livro Pão Nosso. Só o início aí, lê não lê a parte do Evangelho, mas mais a parte que Emmanuel fala, para a gente ver que fecha muito nisso que nós falamos. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.